Cara, eu sei que tem muita gente que não gosta do Fernando Diniz. Tem muita gente que não gosta. Ou é assim, ou tu gosta ou não gosta do Fernando Diniz. Mas, cara, é uma resenha do caralho o Fernando Diniz na beira do campo. Teve a confusão, ele saiu puxando o jogador do Vasco, empurrando geral. Vai discutir na casa do caralho, vai pra lá. Pegando na marra mesmo. E aí ele faz isso com o Léo Jardim, aí o Léo Jardim fala alguma coisa pra ele, ele pega o jogador do Vasco e empurra de volta. Então vai lá, porra, discute então. Vai pra casa do caralho, vai tomar no cu. Então discute. Ô, senhor. Amigos, terminou Vasco 2, Fortaleza 0. O Vasco fez os 2 gols com um jogador a menos. O Fortaleza praticamente, cara, o Fortaleza seria um jogo difícil e foi um jogo difícil, porque o Fortaleza tá com 24 pontos. O Santos venceu o Corinthians por 3-1 e está a 7 pontos do Fortaleza. O Fortaleza precisava vencer esse jogo contra o Vasco desesperadamente. Eu acho que o rebaixamento é cedo para falar isso, é muito cedo. Caralho, é muito cedo. Mas o que você está acompanhando aí dos jogos, o que você vê, eu acho que já está sacramentado quem será rebaixado para a Série B no ano que vem. Sport, Juventude, Fortaleza e Vitória. Eu acho que serão esses 4 mesmo, não vai mudar não. Mas aí já começa com a narração e os comentários, né? A narração, Renata Silveira, o senhor lateral, ela diz que é tiro de meta. Oh, meu Deus do céu, cara. Erra tudo. Comentário de Diego Ribas, ô meu pai amado. E Ana Thaís Matos. É pra fuder o cu do Judas. Puta que pariu. Cara, você já começa a assistir o jogo puto. Entendeu? Você já começa puto. Porra, não dá, cara. Eu sei, inclusão, né, pá. Mas tem que fazer uma seleção melhor. Tem que capacitar essas mulheres que narram e que comentam jogos. Tem que capacitar melhor, porque tá ruim. Tá ruim, Globo. Tá ruim pra caralho. Guou! Porra. Para, cara. Para. Tá ruim. Não tá legal, não. Mas, enfim, era um jogo difícil. Eu acho que todos nós sabíamos que seria um jogo difícil. Fortaleza tá fudido lá embaixo. Praticamente rebaixado. Eu acho que cai, não pelos jogos que faltam, pelos pontos que podem fazer, mas como o time se apresenta, como o time joga. Enfim, cara, eu acho que esses 4 aí que eu falei, né, Sport, Juventude, Fortaleza e Vitória, praticamente já estão rebaixados. O Vitória tem 25 pontos, o Santos chegou a 31, são 6 pontos de diferença. Vai jogar amanhã contra o Bahia, um clássico. Mas mesmo assim, mesmo se o Vitória ganha o Bahia, que diminua a diferença para 3 pontos, ele ficará com um jogo a mais. E um jogo a mais contra Santos, Inter, Grêmio, a galera que tá ali embaixo, né? O Vasco não, o Vasco tá lá em 9º. Ô, senhor, que delícia, né? Que delícia, estamos em 9º. 36 pontos agora, na 9ª colocação, já estamos na primeira página da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, que a gente continue assim. O Vasco não pode... São quantos anos de recuperação judicial? 19, né? Os últimos credores, o Vasco tem 19 anos para pagar. Nos próximos 19 anos, o Vasco não pode cair para a 2ª divisão, porque corre um risco muito grande. Colocaram o Vasco nisso, tá? Em recuperação judicial. Então, assim, galera, olha só. Em 19 anos, a gente não pode nem pensar em 2ª divisão, tá? Porque as receitas baixam. O Vasco está agora fazendo um acordo com a União Federal, com a PGFN, com a União Federal, para que os débitos fiscais sejam pagos 500 milhões de reais. O Vasco tem que fazer isso. A União já deu seu parecer dizendo o seguinte: olha, Vasco, a recuperação judicial de vocês
Vocês têm que fazer o acordo aqui comigo, tá? Porque senão não será homologada. O Vasco deve agora, deve sim, fazer um acordo com a União para que parcele esses débitos. Tem desconto, tem... Cara, olha, a trabalhista, RCE, recuperação judicial, tudo isso tem um desconto do caralho. Tudo isso. O Vasco teve desconto no seu ato trabalhista, que o seu Alain Belaciano, lá em 2017, retirou o Vasco do ato trabalhista, tá? Seu Alain Belaciano, o senhor, o mesmo que está aí hoje, presidente da Assembleia Geral, retirou o Vasco do ato trabalhista. Quando você entra no ato trabalhista, você tem desconto e parcela. O Vasco não cumpriu. RCE tem descontos. O Vasco obteve muito desconto no RCE e foi parcelado, né? O Vasco deveria pagar 60% das suas dívidas em 6 anos. O Vasco pagando esses 60%, os 40% restantes seriam feito ali um novo acordo. O Vasco teria mais facilidade para pagar. Se não pagasse, era falência. O Vasco sai do RCE, ele sai do RCE na gestão agora do Pedrinho. Por quê? Porque, cara, oh, meu Deus do céu, a gente sempre falou isso aqui. Quando o Vasco fez o RCE, né, que equacionou as suas dívidas e tal, e foi vendido por causa do RCE, agora estão dizendo que o Vasco vai ser vendido de novo para a Crefisa, porque, ou para outro qualquer, porque fez a recuperação judicial. Quando foi vendido para 777, teve recuperação judicial? Não, não teve. Teve o RCE, né? Ah, não, agora a gente vai ser vendido. Tivemos o RCE. E a gente sempre falou dessa desgraça desse RCE aqui. Porque, pela lei, são apenas 20% das receitas correntes mensais. A gente sempre falou aqui nesse canal. Não fecha a conta. O Vasco não irá conseguir... Pô, bota a RCE aí, pesquisa aí essa desgraça aí desse canal pra tu ver se não tem. O Vasco não irá conseguir pagar em 6 anos 60% do RCE, pagando apenas 20% das receitas correntes mensais. 20% das suas receitas correntes mensais você tem que me pagar. Mas para o Vasco não era suficiente apenas 20% das receitas correntes mensais. A gente já falou isso aqui 500 milhões de vezes, desde quando esse plano foi aceito. A gente já falou isso aqui. Não era possível o Vasco pagar 20% apenas das receitas correntes mensais e chegar lá nos 6 anos e ter pago 60%, porque a dívida do Vasco é muito grande. Tem aí acordos, né, que foram feitos com os credores, foi aprovado na Assembleia, mas tem as dívidas fiscais, que será feito também um novo acordo. Abaterão muita porcentagem dessa dívida. Essa dívida, o Vasco pode fazer um acordo para abater até 70% da dívida. Olha que delícia, né, cara? Até 70%. E pagar em 145 meses. Ou seja, as dívidas fiscais do Vasco, que hoje estão na faixa de 500 milhões de reais, elas podem ser abatidas até 70% desse valor. E o Vasco pode pagar em 145 meses. Se o Vasco conseguir esse acordo com a União de pagar 70% do valor que ele deve, o Vasco terá que pagar em 145 meses, se eu não estiver enganado, R$1 milhão todo mês, em 145 meses, R$1 milhão. E aí é mais uma dívida que se acumula, né? Já tem o plano de recuperação judicial, agora pintou aí as dívidas fiscais, a gente tem o empréstimo, que provavelmente será aprovado pelo juiz. Então a gente terá esse empréstimo aí de 80 milhões da Crefisa, que dá como garantia 10% das ações da SAF. Cara, assim, a gente tem que estar muito ligado, cara. A gente tem que estar muito ligado, acompanhando tudo isso. E esse canal aqui irá fazer isso. Apesar de que tem muita gente que acha que a gente faz isso porque a gente não ama o Vasco, que a gente quer ver o mal. Assim como falaram, quando parece até, né? Porque eu falei do Jorge Salgado, que é da merda, e deu. Eu falei da 777, que é da merda, e deu. Eu falei do Pedrinho, que é da merda, e está dando. Não ganhamos porra nenhuma.
Não ganhamos nada com o Pedrinho. Nada. Pelo contrário, entramos em recuperação judicial que poderíamos ter ido à falência. Graças a Deus não fomos ainda. Mas, enfim, a gente tem que prestar atenção nisso e eu vou estar aqui. Eu vou fazer esse trabalho sujo aí, né? Porque as pessoas falam das mil maravilhas e aqui não, irmão. Aqui é a realidade. Aqui o Vasco está em recuperação, que é uma pré-falência. O Vasco tem que cumprir várias coisas, várias etapas que o Vasco tem que cumprir para sair, para continuar nessa recuperação judicial. São 19 anos pagando essa desgraça. Agora o Vasco tem que fazer um acordo com a dívida fiscal que ele tinha para poder pegar as CNDs. Isso tudo foi falado lá atrás, mas enfim, é isso, galera, é isso. Vamos ficar felizes que a gente ganhou o Fortaleza. Chegamos a 36 pontos. Estamos de nono na tabela. Ô, Senhor! Ah, e olha só, melhor do jogo hoje, sem sombra de dúvidas, Fernando Diniz, tá? Fernando Diniz, pegando todo mundo, jogando pro lado. Ah, tu quer brigar? Então vai pra lá, porra. Pra cá do caralho. Pra mim, melhor do jogo hoje, Fernando Diniz.